Olá, bem-vindo ao canal do Didáscalo, eu sou o Didáscalo e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco mais polêmico, um vídeo um pouco mais pesado em questão de conteúdo, em questão da discussão, mas é um vídeo importante, é um vídeo que fala não só sobre o pensamento libertário, mas para que caminho você que está em dúvida entre qual meio libertário escolher, se você vai ser um brutalista, se você vai ser um agorista, se você vai ser um localista, se você vai ser um gradualista ou um abolicionista ou um fatalista. É um vídeo que eu acho importante. Por quê? Eu tô pegando a onda de uma treta, uma tretinha, uma briguinha, uma discussão ali, uma discordância entre o For e o Hyde, o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que foi assim, o Hyde fez um vídeo falando sobre os piores chegarem ao poder, bem naquele tom que eu fiz o meu da ONU, assim como eu falei no meu podcast, que inclusive tem link aqui embaixo, né? Vai assistir, sai todo sábado, é um trabalho que eu gosto quando as pessoas falam bem, que dá trabalho para fazer, né? E se você não quiser perder nada que eu faço, me segue no meu Twitter, que eu posto tudo que eu faço lá. Inclusive eu peço opinião para vídeo, peço opinião de tema e tal, então vai me seguir no Twitter, links aqui embaixo e tal. Ah, é. E já deixa o like, se inscreve aí. Show, show. Voltando ao assunto, eles tiveram uma pequena discussão, porque o Hyde fez um vídeo naquele tom dos piores chegam ao poder, citando o Hayek e tal. E o Ford fez um vídeo resposta, nessa velocidade, fez uma live resposta, nem um vídeo, uma live inteira respondendo. Fez uma live resposta falando que o Rafael ele estava sendo meio incoerente porque ele defendeu os políticos do Novo na eleição. Todo mundo conhece essa história, né? Tinha até as piadas lá do Ideias Graduais e tal. Tá bom. Onde mora o problema? O problema tá que, de uma certa forma, os dois estão meio errados. Vamos lá. Eita, cara. Ah, vai voltar isso aqui. Eu achei que eu tinha consertado. Vamos lá. Vamos começar do começo. A gente teve essa briga e... Mas onde é que essa briga começa? Dentro do meio libertário. Ela vem lá de trás. Num artigo que o Rothbard escreveu falando do Você Odeia o Estado? É o nome do artigo. Você Odeia o Estado? E nesse artigo ele faz uma definição de diferenciação do que é o gradualista e do que é um abolicionista. Um gradualista, e ele fala isso não no meio de ação, tá? Isso vira um meio de ação depois, ele só define isso como meio de pensar de libertários. Um gradualista é aquele que imagina que o Estado tem de ser desmantelado aos pouquinhos, de dentro da máquina para fora, de cima para baixo e coisas desse gênero. Enquanto um abolicionista é aquele que se tivesse um botão dizendo aperte aqui para acabar com o Estado, ele faria assim. Então, entendeu a diferença, né? É assim, o cara é um fatalista, ele fala assim, eu vou acabar com o Estado, vou derrubar, vou explodir o plano, vou pegar a Praça dos Três Poderes, dar uma bomba atômica lá no meio, yeah! Não, não, velho, não é assim. Vamos lá. Os dois lados têm muitos problemas e existe uma treta no meio libertário que acha que só existe os dois lados. Você só pode ser ou um abolicionista que quer acabar com o Estado amanhã, ou você é um gradualista que é uma sócia do caralho. Haha. Não, velho, não. Vai meter tiro, gado de Estado. Não, velho. Não é assim. Por quê? Não existe só duas vias. Os dois lados estão errados em meios diferentes. Os abolicionistas estão um pouco mais certos porque eles costumam ser um pouco mais puristas, que é a posição que o Fowler se aproxima. O Fowler ele é um cara muito purista. E eu, pessoalmente, aqui é o Didáscalo falando, tá? Eu, pessoalmente, acho excesso de purismo danoso para a fase que o libertarianismo está agora, que é uma fase cultural, de espalhar a ideia, de difundir. Eu acho que esse purismo aí, ele é meio hardcore. Inclusive, existe até um conceito que eu vi de um ANCAP americano, ele falou isso. Porque lá existe uma política inteira em volta do libertarianismo, existe o Partido Libertário, você tem o Ron Paul, você tem o John Paul, você tem essa galera aí que é tipo a ANCAP mesmo, é libertária mesmo, e eles trabalham na política. E eles têm uma visão que não é gradualista, eu já vou explicar por quê. E essa galera, ele falou assim, olha, você vira um libertário quando você entende que agressão, violência é errado. E você vira um anarquista quando você entende que não existem exceções. Eu até tuitei isso outro dia. Tuitei essa frase. Dentro de um contexto lá.
E é exatamente isso. A gente tem que primeiro tornar as pessoas libertárias em cultura e depois pregar pra elas o fim do Estado. Não adianta você chegar pra Dona Chica e falar: Dona Chica, então, é o seguinte, imposto é roubo, Estado é gangue. Ué, mas o Estado faz tudo que eu conheço. Não, velho, é assim, ó. Dona Chica, você concorda que alguém te agrida? Não. Você concorda que alguém te roube? Não. Então você concorda que o Estado faça isso? Sim. Por quê? Custo de sociedade. É, mas é mais eficiente. Você ainda tem que pagar segurança, porque você tem que pagar os motoqueiros que ficam na sua rua. Você tem que pagar saúde, pagando plano de saúde, educação. Todo mundo escolhe. Óbvio. Avião. Saúde, todo mundo tem que pagar plano de saúde. E escola, todo mundo escolhe botar o filho numa escola privada, porque todo mundo sabe que é melhor. Nunca vi alguém ir lá e falar: não, vou botar meu filho nessa escola pública, porque essa escola privada aqui é uma merda. Esse sistema ângulo, sistema poliedro, é um lixo. Vou botar ele aqui para aprender história com o professor da USP comunista, que dá aula no poliedro também. Não, ninguém faz isso. Porque o Estado é ineficiente em tudo que ele faz. E aí a gente abre a primeira porta pra gente discutir. Ah, e o Rafael é gradualista? Ele não é gradualista, ao meu ver. Ao meu ver, ele segue um conceito chamado oportunismo, que é o que eu sigo. Eu sou um oportunista. Eu me considero dentro da política libertária, dos meios de alcance à diminuição da coerção do Estado. Eu me considero um oportunista. E eu acredito que o Rafael vai nessa mesma linha. Eu acho que ele executa isso de uma forma errada. Por quê? O Rafael ele foi, defendeu os políticos do Novo, trouxe eles aqui, trouxe eles pra gente, né, nos vídeos dele, expôs a ideia dos caras, ele fez um crivo pra ver quem ele ia defender, quem ele não ia. E tudo isso é muito ok. Só que eu acho que defender a pessoa não é o certo. O negócio é defender a ideia. Eu acho que ele devia ter falado assim: ó, gente, tem uma galera no Novo, fulano, ciclano e beltrano, que tá falando que vai fazer umas mudanças aí pró-liberdade. Vamos tentar apoiar eles, porque se eles chegar lá e eles fizerem umas mudanças pró-liberdade, a gente apoia. Mas se ele fizer só sarja, a gente tira de lá. Entendeu? Acho que falta o Rafael bater nessa tecla. Então ele fala: gente, eu não tô apoiando o cara 100%. Eu só tô falando que o cara tá defendendo liberdade. Vamos ajudar o cara a defender liberdade. Enquanto o Fowler pega esse purismo dele, esse quase abolicionismo dele, ele fala assim: não, velho, é o seguinte, você fica defendendo político depois critica político, essa porra tá errada. Não tá errado. Se o Partido Comunista Brasileiro vem com uma ideia, vem com uma lei, o PCO eu sei que ele defende isso. O PCO vem com uma. Tem um exemplo melhor. Digamos que a galera de direita vem querer liberar arma. Libertário tem que apoiar, libertário tem que apoiar. Por quê? Porque é uma questão de direito individual, uma questão de escolha da pessoa, autodefesa e tal. E, no fim das contas, é uma questão de propriedade privada. Então, 10, uso de propriedade privada. 10, a gente apoia. Aí depois vem aí, galera da esquerda, e fala assim: vamos liberar as drogas. Os libertários vão apoiar também, porra, porque é uso da propriedade privada do corpo. Se drogar, é uso da sua propriedade privada. Vai lá e se droga. Então a gente não tem que ser gradualista, porque os gradualistas, eles imaginam que a priori eles vão organizar tudo que eles têm que fazer passo a passo para acabar com o Estado. Primeiro a gente chega à presidente da República, depois a gente passa uma MP assim, assim, assado. Depois a gente luta no Congresso para ela passar. Se ela não passar, a gente faz isso. Senão, se a gente faz isso. Impossível! Impossível! É impossível o pensamento gradualista. Não dá para ser gradualista. Assim como não dá para ser abolicionista, porque é uma coisa contra a realidade. Nesse artigo que eu citei do Rothbard, ele fala isso. É uma distinção da realidade. Ele era emocionalmente, sentimentalmente, com questão ao Estado abolicionista. Ele falava assim: mano, eu odeio o Estado. Eu não quero fazer parte disso. Eu quero que ele se foda. Eu quero que morra, exploda. Mas a realidade é outra. E a realidade fala pra gente ser oportunista. Oportunista, ele não é um minarquista. Ele não é um purista, tanto quanto. A ideia é usar toda e qualquer pequenininha assim a chance de liberdade e agarrar. E não deixar embora. Essa é a ideia. Então é assim, por exemplo, porra, MP da Liberdade Econômica. Vamos apoiar político pra passar MP da Liberdade Econômica? Bora! Bora! É liberdade, porra! Vamos apoiar político pra liberação de arma? Bora! Bora! Ah, tem que apoiar o pessoal pra liberar as drogas. Libera! Vamos lá, pô, aqui é o pessoal, bandeira. Drogas hoje. Por quê? Porque são todos respiros de liberdade. Liberdade, velho, ela não tem limitação. Ela não tem cara, ela não tem partido político. Apoiar políticas que diminuem o Estado independe de partido, independe de visão política e tal. Não, velho, a gente segue uma ética, a gente segue o certo e o errado. A gente sabe muito bem o que a gente apoia e o que a gente não apoia. Eu espero que a gente saiba, pelo menos. Eu sei. Você sabe?
o que você apoia, o que você não apoia. Eu não tô falando de moralidade, não. Tu vai, eu sou contra a droga porque eu acho que usar maconha é coisa de retardado. Não, eu tô falando, você vai proibir as pessoas de usar a propriedade privada delas? Você realmente protege isso? Você protege isso, você não é ANCAP. Você não é libertário. Você é esses liberal, minarquista, safado, MBLista que acha que a moral deles está acima das pessoas e por isso que eles querem um Estado mínimo. Para eles poderem aplicar essa moral nas pessoas. Então assim, se o governo chegar amanhã e falar assim, ah não, a gente tá aqui, estamos fazendo sossagem. Estamos criando plano econômico, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Aí vem esse mesmo governo e fala assim, mas eu vou fazer uma concessão de um aeroporto. O Zancap tem que falar, muito bem. Tá certo? Vamos lá, gente. É nóis, apoio. Porque isso é oportunismo. É um respirinho de liberdade desse tamanho. Um passo de cada vez, um tijolinho de cada vez na parede para separar o indivíduo do Estado. Não dá para ser purista como for e falar assim, o Estado vai acabar amanhã, a gente tem que acabar com o Estado amanhã e não dá para você defender política. Não é assim que funciona. E não sou eu que tô falando. Quem tá falando é o Joseph Salerno, num artigo dele sobre essa questão do oportunismo, gradualismo e abolicionismo, exatamente como eu tô citando aqui. Eu vou até deixar o artigo dele no Mises. Para quem não sabe, Joseph Salerno ele é o vice-presidente do Instituto Mises americano. E eu vou deixar o artigo dele aqui sobre oportunismo, que foi o artigo que eu li e falou assim, porra, realmente, o oportunismo é o caminho. Na verdade, eu li uma outra versão desse artigo que ele escreveu alguns anos atrás. E eu achei esse artigo, ele tá mais atualizado, ele agora é de 2019, de janeiro de 2019. Então eu vou colocar ele aqui na descrição, esse artigo mais novo dele, para vocês poderem estar dando uma checada, tá dando uma lida, tá dando uma olhada. Ele cita esses argumentos do Rothbard que eu citei de uma forma muito mais profunda. Ele fala sobre o gradualismo e sobre o abolicionismo de uma forma muito mais profunda. Eu só tô trazendo isso aqui aplicando a uma oportunidade que a gente teve, porque eu vejo muita pouca gente se denominando oportunista no ANCAP. E eu queria que isso mudasse. Eu queria que você, meu amigo ANCAP, meu amigo libertário, até meu amigo minarquista liberal que acabou caindo aqui de paraquedas por causa do vídeo do MBL e achou esse barbudo engraçado aqui falando, que você mude um pouco sua cabeça, seja mais oportunista. Agarre todo o respiro de liberdade, não importa ele qual seja. Se tem uma lei municipal que quer tirar a regulação do pastel de feira, a gente apoia, velho. Esse é o negócio. É um tijolinho de cada vez nessa muralha da liberdade que separa o Estado do indivíduo. Beleza, gente? A mensagem era isso. Não é pra trazer treta, não é pra trazer ódio. Eu adoro o Forward, eu adoro o Hyde, eu odeio meu óculos, que tá caindo aqui. Não é pra trazer treta entre o Forward, entre o Hyde. Não tô criticando ninguém, tô descreditando ninguém. Eu adoro o Forward, adoro o Hyde. Adoro o purismo do Forward, o jeito que ele explica a filosofia, o jeito que ele explica a aplicação econômica, o jeito que ele aplica o desuso do Estado. Assim como o Hyde também faz com a economia, com sociedade. Eu acho os dois incríveis, eu sigo os dois, eu sou fã dos dois. Mas eu só queria trazer essa terceira via para a nossa discussão. Não é gradualismo versus brutalismo, brutalismo, fatalismo, abolicionismo, como o Rothbard chama. Tem a terceira via, que é o oportunismo. Mas detalhe, isso eu escrevi num artigo que eu escrevi lá pro Diário Libertário no Instagram, chama Libertarianismo e Política, que é assim. Eu tô me citando, olha, sou foda. Tô me citando aqui. A gente nunca deve perdoar a ética. Se a gente confia em alguém para botar no poder, como o Rafael faz, por exemplo, ele pede voto pra galera do Novo, ele ajuda a galera a se eleger. A gente não pode esquecer da ética. Nunca. A ética está acima de qualquer capacidade dessa de oportunismo. Se viola a ética, já não pode ser usada. Esse é o meu ponto. Se é uma lei tipo, não, vai foder umas 3 pessoas aqui, mas vai causar liberdade pra umas 40. Não. Tá violando 3 pessoas aqui. Podia violar uma pessoa. Não é válido. Ok. Só deixar esse último ponto bem claro. A ética não pode ser negada no meio oportunista. Eu só estou apresentando a ideia para vocês. Pretendo fazer mais vídeos sobre o oportunismo. Principalmente aplicando, agora que a gente está numa onda de liberalização, que a gente está numa onda aí de partidos liberais, partidos mais conservadores. É um papo interessante. Então, se vocês quiserem ver mais vídeos disso, por favor, deixem nos comentários aí. Não esquece de me seguir nas redes sociais, se inscrever, deixar o like e acessar o Didascast e também lá pelo Spotify. Eu vou deixar o link tudo aqui embaixo. É facinho para vocês. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e tchau, tchau.